Olá a todos, eu me chamo Raquel Lira e estou aqui mais uma vez como parte da programação do Dia do Físico para falar para vocês, né, o IFCE e as instituições parceiras que têm a honra aqui de trazer para vocês algumas entrevistas de físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino da pesquisa no país. Nessa ocasião de hoje, contamos com a participação especial da professora doutora Maria Consuelo Alves Lima. A professora Maria é professora titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão. Ela é doutora em Física, mestra em Física, graduada em Física, tanto bacharelado quanto a licenciatura pela Universidade Federal do Ceará. Desenvolveu projetos de pós-doutorados voltados para o ensino da física, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ciências e Ensino, o GEPCE, entre 2009 e 2010, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela também tem experiência em ensino de física no nível superior e no nível médio. Ela coordena hoje o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciência, o GPEC, e atua principalmente nas pesquisas do ensino de ciência, com ênfase no ensino de física, e atualmente ela é coordenadora do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, o PPCEM, que é um programa estrito sensu da UFMA, e além disso eu também um currículo bastante extenso, professora Maria, é editora também da revista Ensino e Multidisciplinaridade, da Universidade Federal do Maranhão. Professora Maria Consuelo, é um imenso prazer, nós aqui do IFCE do Campo Cedro, recebê-la e conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, né? A gente nem sabe do que ia ouvir, eu não sabia nem do que eu ia ouvir, mas muito obrigada, tá? É um prazer enorme e eu espero que eu possa responder as questões que você vai me perguntar, né? Porque a gente nunca sabe não sabe tudo, né? Mas estou à disposição. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito tranquila e bem proveitosa, professora Maria. Assim, muito empolgada de estar com a senhora aqui nesse evento. E aí, para dar início à nossa conversa, como a gente tem conduzido para outros palestrantes também, para outros diálogos que estamos tendo nessa sessão, eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa trajetória que eu acabei narrando, né, de currículo Lattes, né, da sua formação, passando tanto pela graduação e pelo doutorado, tendo em vista que a sua formação ela se deu já há bastante consolidada numa época, né, acho que a senhora teve o doutorado em 1996, então sua formação ela foi de uma estrutura acadêmica de pesquisadores na física que não eram comum ver mulheres. Então, fala um pouco como foi sua jornada, não só por ser mulher, mas também, enfim, conta um pouco como foi da graduação até o doutorado, para que a gente possa se enriquecer um pouco mais. Bom, realmente eu lembro que tinha 3 mulheres, eu e mais 2, e todas 3 terminamos, né, o curso de física. Mas só eu que ingressei na vida acadêmica, né? As outras, que eu lembre, que eu saiba, elas não entraram, né? Uma delas se afastou bastante, eu não sei hoje onde ela está. Mas é um mundo muito masculino mesmo, né? Eu costumo dizer que eu, como muitas mulheres, seguimos a carreira dos homens, né? Mas o modo como os homens chegaram, né? Fizeram carreira dentro da física, que é extremamente masculina, mas eu acho que as mulheres precisam descobrir o caminho delas, né? Fazer a física, progredir na física, mas com cabeça de mulher. Acho que ainda há tempo. Eu não fiz isso porque eu acho que eu imitei, né, como a grande maioria das pessoas, os caminhos que já existiam, né? Mas eu acho que com tantas mulheres hoje, comparado com na época que eu entrei, eu acho que dá para descobrir um caminho da mulher chegar na sua carreira, ou até
porque eu digo, já estou quase no fim de carreira, né? Porque, hoje eu já tenho, se eu quisesse, hoje eu já estaria aposentado, né? Eu já tenho tempo de serviço para isso. Então, eu acho que as mulheres precisam descobrir esse caminho. Mas, assim, foi muito prazeroso, porque eu tinha amigos, os meus colegas, eles não eram colegas, eram amigos mesmo, né? Então, foi muito bom. E eu nem percebi o quanto o mundo era masculino, né? Porque eu me sentia muito à vontade na, durante todo esse período, né? Quando estudante, né? Obviamente, quando você chega na fase profissional, aí as coisas ficam mais esclarecidas, né? Você percebe que existe um ambiente masculino, um ambiente feminino, e as coisas mudam um pouco, né? Mas eu acho que foi mais ou menos natural, né? Agora, a minha escolha para fazer física, ela não foi uma escolha. Eu não fiz uma escolha. Na verdade, eu escolhi fazer arquitetura e coloquei como opção a física, porque era a opção que eu não queria, né? Eu nem conhecia muito bem a física. De fato, a minha irmã foi que disse assim, olha, se você quiser fazer mesmo arquitetura, você vai ser reprovado, se você for reprovada, porque tinha uma prova de desenho, né? Só fazia arquitetura se passasse nessa prova. E eu não passei na prova, então fiquei naturalmente para a segunda opção, que eu tinha colocado a física, né? É tanto que no primeiro momento eu nem fiz física, fiz duas outras disciplinas, mas eu resolvi fazer a disciplina de física no período de férias. Aí eu não saí mais. Em seguida eu recebi bolsa de iniciação científica, e aí entrei realmente no mundo da física e, enfim, terminei. Quando eu concluí a graduação, que eu fiz concomitantemente a licenciatura e o bacharelado, a licenciatura foi um semestre depois, né? Mas, no último semestre, eu fiz uma disciplina da didática, eu acho, pela licenciatura, e uma professora, não lembro o nome dela, mas ela me convidou para fazer mestrado na educação, né? No Departamento de Educação da Universidade Federal do Ceará. Só que eu tinha mais ou menos certo uma bolsa para mestrado na física, né? E eu fiquei realmente muita dúvida se eu fazia educação e se eu fazia física. E aí eu pesei direitinho, eu achava que eu tinha conhecimento muito mais de física do que dessa área da educação. Então a minha escolha foi quase assim, eu não pensei muito, né? Eu decidi, apesar dos convites, eu decidi pela física. Bom, não foi fácil. Não foi fácil, né? Durante esse período, terminei o mestrado e não entrei direto no doutorado, eu resolvi dar aula, dei aula no Liceu do Ceará, também aliás, eu iniciei minha vida de professor, como docente, no colégio do Zé Walter, na educação, colégio, não me lembro, deixa eu ver, o nome era Otávio de Farias, uma escola de segundo grau, ensino médio hoje, mas no bairro do Prefeito Zé Valdo. Em seguida, eles estenderam, eu tinha 20 horas, eles estenderam para 40 horas e me deram no liceu. Eu acho que eu passei 2 anos nas duas escolas, foi um ano, em seguida me transferi totalmente para o liceu. Mas foi muito bom, e foi nesse momento que eu percebi que, quando eu estava dando aula, que eu precisava desenvolver a minha vida acadêmica na universidade, porque eu achei que era muito cansativo, assim, eu precisava de algo mais, dar aula, só dar aula, não me convencia muito, né?
e eu precisava fazer algo mais. Foi quando eu resolvi fazer o doutorado. E aí, no doutorado, antes de terminar, eu já fiz concurso para a UFMA, para a Universidade Federal do Maranhão, e foi assim que eu cheguei na Universidade Federal do Maranhão, ainda quando eu estava fazendo o doutorado, né? E eu estava no primeiro ano, né? Eu só tinha feito a disciplina quando eu passei o concurso na UFMA, e faz bastante tempo, né? Bom, e aí começou, né? E a jornada foi bem mais longa, né? Muito trabalho na UFMA. Eu acho que eu fui a terceira doutora, a terceira pessoa com título de doutor no departamento de física e a primeira mulher de física no Maranhão, né? Eu lembro que depois chegou uma colega minha, também no departamento de física. Eu não sei se ela chegou um pouco antes, mas ela não tinha o título de doutora em física, ela fez em ciência dos materiais. Ou seja, acabou chegando as doutora, mas assim, eu lembro que na época eu fiz uma pesquisa, eu fui realmente a primeira doutora formada em física que chegou com essa formação de doutorado em física no Maranhão. Mas foi assim, depois, inclusive, em seguida a gente tentou criar o programa de pós-graduação em física e eu fui a coordenadora do projeto, né? Fiz a implementação do curso de física hoje, do curso de pós-graduação em física, fui a primeira coordenadora do curso, e fiquei durante 4 anos. Em seguida, depois desses 4 anos, que eu saí da coordenação do curso de física, eu fui fazer pós-doutorado na área de ensino, e quando eu voltei, eu já não estava mais, né, no curso de física, me tiraram do curso de física, porque, afinal de contas, eu estava fazendo agora uma pós-graduação no ensino, né? E o curso de pós-graduação não é de ensino, é de física, né? Então eu saí naturalmente. Quando eu cheguei, eu fui direto para. Teve um projeto nacional de licenciatura internacional e, e eu fui coordenadora desse projeto no Maranhão e a gente ganhou esse edital, né? Então a gente levou, foi a primeira ação que eu fiz depois que eu cheguei da licenciatura na Unicamp, no pós-doutorado, no ensino, né, na Unicamp, e foi uma das primeiras ações foi ser coordenadora desse projeto, né, que era chamava de PLI, que era Programa de Licenciatura Internacional. Então foi o primeiro grupo, foram de física, eu acho que foi o primeiro, porque depois a gente teve um conjunto com a química e a matemática, mas o primeiro foi na física, e a gente levou um grupo de alunos, se eu não me engano, 5 alunos, para fazer a licenciatura na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então foi a primeira ação, assim, depois que eu cheguei do pós-doutorado. A gente levou 5 alunos, e eles tinham, esse programa era muito interessante, que eles tinham a possibilidade de passar 2 anos em Portugal, recebendo uma bolsa em euro, né? Então era uma bolsa muito boa. E depois de 2 anos eles voltavam para a UFMA, fazia mais 2 anos, concluía e recebia a dupla titularidade, né? A licenciatura pela Universidade de Coimbra e a Universidade de Portugal. E uma aluna concluiu, eu acho que 3 ficaram os 2 anos lá, voltaram e não conseguiram terminar os 2 anos no prazo. Por isso, eles acabaram não ganhando a dupla titularidade. Mas teve uma aluna que ela conseguiu essa dupla titularidade. E foi um período muito enriquecedor, porque periodicamente eu ia para Portugal, passava cerca de 20 dias, um mês, e tinha muita interação com os professores de lá. Eu consegui fazer um convênio, né? Temos projetos até hoje com uma professora da educação de lá, em comum, e a gente trabalha ainda em conjunto. E eu resolvi, então, propor um curso de pós-graduação em
para que fosse contemplados os alunos da licenciatura. Porque uma coisa que eu achava muito injusta é que o curso de Física da UFMA, cerca de 80% eles eram licenciando, apenas 20% era do bacharelado. E o pessoal do bacharelado tinha todas as oportunidades, né? Poderia fazer mestrado, os da licenciatura também poderiam, mas eles teriam que se adaptar, né? Ou seja, fazer várias outras disciplinas a mais, para poder ter condições de fazer o mestrado. Então, eu propus um curso de pós-graduação, de mestrado, e que pudesse contemplar os licenciandos. Né? Mas, obviamente, que não tinha pessoas com essa formação de licenciatura para ingressar. Então, a minha proposta, ao invés de ser simplesmente a física, porque não daria para sair, seria para contemplar tanto a física, a química, a matemática e a biologia, ou seja, as ciências exatas e as biológicas, as licenciaturas, em que todos pudessem, e aí, à medida que fosse possível, a física poderia entrar. E assim foi feito, né? A gente conseguiu aprovar esse mestrado, e que a gente iniciou desde a primeira turma, ingressou em 2015, né? Eu cheguei em 2018, aliás, 2019, do pós-doutorado, acho que foi 2019, foi, é isso. E acho que uns 2 anos depois, a gente criou esse programa, né? Uns 2, 3, eu não lembro bem a data, né? Eu teria que olhar aqui a data. Enfim, e eu acho que foi uma coisa muito boa esse curso, que é o primeiro do Maranhão, não existe nenhum outro curso de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, estricto sensu. A maioria, existe até, assim, o mestrado profissional, mas sempre profissional em física, o profissional em matemática, o profissional até em educação, mas acadêmico, todos são estricto sensu, né, na verdade, mas acadêmico é o único que existe até hoje no Maranhão, e eu não sei se vai ser criado outro tão cedo, porque a demanda não é tão grande, né? Existe a demanda, mas assim, a qualificação dos alunos ainda está, é coisa muito nova, então muitas pessoas nem sabem se o curso existe, né? Eu espero que cresça, que se expanda, né? Mas enfim, nós estamos aqui nessa jornada. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Acho que respondeu essa e respondeu ainda outras que eu queria fazer, né? Eu ia falar um pouco, perguntar um pouco sobre essa questão da docência, enfim, mas sua fala já contemplou parte dessas perguntas. Eu achei interessante, queria que talvez a gente pudesse explorar um pouco mais, né? Nessa jornada, né, e desde o início, né, quando a senhora falou da sua atividade profissional e posterior retorno para um doutorado, quais são hoje seus objetos, quer dizer, quais foram seus objetos de estudo em si, porque o ensino esteve como prática profissional, mas o que é que a senhora poderia explorar, poderia nos dizer um pouco sobre as suas atuais pesquisas e as pesquisas que foram realizadas na área da física e no ensino da física, né? Falando um pouco dessa questão da produção de materiais, que a gente sabe que, numa primeira olhada no seu currículo, né? Uma presença de uma interdisciplinaridade muito grande nas suas ações. Então, fala um pouco para a gente sobre as pesquisas nesse sentido. É verdade. Eu acho que essa questão da interdisciplinaridade tem uma relação muito forte pela minha formação em física, né? Observando a licenciatura, eu sempre achei que a licenciatura era
menosprezada, né? Por quê? Mas eu achei, de certa forma, natural pela situação, mas injusta. Natural pela situação que foi posta, né? Ela é posta de uma forma natural, que não deveria ser, mas ela é posta. E isso sempre me incomodou muito, né? Porque como eu tenho a minha formação de licenciatura paralela com o bacharelado, eu sempre via, enxergava que existiam oportunidades para prosseguir na vida acadêmica sempre para os bacharéis, nunca para os licenciandos, né? E então isso sempre teve muito na minha mente essa questão. A partir da próxima da UFLA, na formação do primeiro curso criado, que foi do bacharelado, não para favorecer os bacharéis e não para os licenciandos, mesmo eles sendo, os licenciandos, sendo mais de 80% dos formados. Mas por que eu enxergo isso como sendo natural, aparentemente natural? Por causa da formação dos próprios professores, né? Como criar um curso para favorecer o licenciando se a formação de todos os professores era de bacharelado? A minha mesmo era de bacharelado. Então, por isso que eu digo que no cenário ele fica natural, embora a gente enxergue uma injustiça muito grande, né? Quando você enxerga o público-alvo que você forma e o que você seleciona para dar a formação mais aprofundada, né? Então, isso teve sempre na minha mente. Mas como a minha formação básica é mais essa formação dura, e eu digo dura no sentido das exatas, porque a minha formação de licenciatura, foi um apêndice, né? Não foi o meu principal, né? É tanto que eu fiz, para completar, eu fiz praticamente 5 disciplinas, né? 4, 5 disciplinas, né? Então, eu não posso dizer que a minha formação básica foi licenciatura, não, foi bacharelado mesmo. Então, com todo esse cenário, me fez realmente me voltar para a área de licenciatura. E não tinha como não haver a multidisciplinaridade, porque a minha formação básica era física. Então, dos focos da física, foi talvez minha última interação, né, na física, porque eu fiz o doutorado em semicondutores. Em seguida, eu tive uma interação com a professora Silvete, que é do departamento de física, que trabalhava com nanotecnologia. E a partir desse momento, e foi nesse momento que eu começava a trabalhar com as nanotecnologias, e que eu saí para o pós-doutorado. Então, eu percebi o quanto a nanotecnologia era interdisciplinar, ela cobrava essa interdisciplinaridade, né? E o meu pós-doutorado foi exatamente em cima disso, né? Trabalhar com nanotecnologia, como se poderia levar a nanotecnologia para a educação básica, como poderia se divulgar essa ciência, ser conhecida, né, pela população do modo geral. E a própria temática, ela exige isso, né? Você vê que a nanotecnologia, ela não é uma área de conhecimento, ela é um campo de conhecimento, né? Ela abrange todas as áreas, da área da ciência, sociais, humanas, tudo junto, né? Então, essa área, ela naturalmente, ela me deu uma abertura, uma visibilidade da necessidade dessa interdisciplinaridade, que foi assim, quase que natural, né? Então, é impossível você trabalhar com nanotecnologia sem ter a preocupação com todas as áreas do conhecimento, porque ela está presente em todas, né? E não é, as ciências, assim, a gente normalmente é discutida com muita profundidade na física, na química, nas ciências biológicas, enfim. Mas essa parte social, ela é muito importante, né? Outra parte que também
acabou refletindo na minha visão mais multidisciplinar, foi a primeira turma do curso de ensino, né? De ensino da pós-graduação em ensino de ciência e matemática. Que a minha primeira aluna de mestrado, ela é graduada, desculpa, ela é graduada em matemática, né? Eu lembro que os 2 últimos alunos, eu fui a última pessoa a escolher, todo mundo escolheu, eu era coordenadora, né? Eu fui a primeira coordenadora do curso, estou novamente, né? Estou agora na segunda gestão, né? Mas eu fui a primeira coordenadora, foi quem implementei também esse curso, como eu já falei para vocês. E eu deixei as pessoas escolherem, e a aluna que não foi escolhida, eu fiquei, naturalmente, e ela era de matemática. Bom, então, ensino de matemática, eu tive que me adequar a essa situação. E ela trouxe um projeto em educação de jovens e adultos, né? E foi muito interessante, né? E eu tive que me aprofundar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto, a educação de jovens e adultos, e por causa disso eu acabei trabalhando outras questões depois na educação de jovens e adultos. E é uma aluna excepcional, né? E, apesar de ela ter sido a última escolhida, que ficou comigo, ela foi a primeira a defender o mestrado, em 2 anos, exatamente em 2 anos. E quando ela defendeu, ela já tinha um trabalho publicado, e ela também foi a primeira pessoa a entrar no doutorado hoje, e foi a primeira, ela tirou o primeiro lugar na seleção de doutorado que ela fez na Universidade Federal de São Carlos, né, que é uma referência nessa área no Brasil, e ela tirou o primeiro lugar. Então, só dá para sentir o quanto acabei ficando bem empolgada com essas questões da área de ensino, né? Então, eu acho que a própria vida me levou para essa multidisciplinaridade, né? Então, eu contei 2 fatos que foi tudo muito natural, né? Mas que me deixou e me deixa envolvido até hoje com essa multidisciplinaridade, que eu acho que é realmente tem uma importância muito grande e é necessária para qualquer pessoa da área de ensino, né? Bom, é isso que eu posso dizer no momento. Professora, eu acho que a sua trajetória tem muitos elementos, né, interessantíssimos para que a gente pudesse ainda explorar. O nosso evento tem um período curto, né? Infelizmente, eu acho que fica aí a dica de procurarem um pouco mais saber, né? Dar uma visualizada lá no seu Lattes, procurar alguns trabalhos, mas queria agradecer sua participação e queria deixar assim a última pergunta, né? Porque esse evento ele é pensado tanto também para a divulgação científica da física, né? Então, para os estudantes de física, né, e também para os estudantes do ensino médio que chegaram até aqui para nos assistir, né, que gostam um pouco da área, ou que talvez gostem mais de nanotecnologia, né, e nem saibam que precisa de física para entender um pouco mais, né, ou outras áreas, pessoal de materiais também, que usa muito, pessoal hoje de games, enfim. Para essas pessoas, esses estudantes que estão agora nos assistindo, né? Queria que, enfim, deixasse aí sua mensagem para eles que pretendem ingressar futuramente numa graduação em física, enfim. Palavra aberta. Tá, obrigada. Olha, eu acho que a gente tem que fazer o que tem vontade, né? Porque o campo é muito aberto, né? E, obviamente, as nossas vontades acabam sendo muito direcionadas pelas pessoas que a gente está próxima, né? Você não pode se apaixonar por algo que não conhece. Então, se agarrar com as suas paixões. Em qualquer momento da vida, né? Independente do que você está fazendo, dê um olhar para o que você se apaixona. E se você fizer isso, vai ser feliz. Mais do que isso, vai fazer
coisas importantes para o mundo, porque o mundo precisa disso, né? Precisa de ações que resultem em melhoria para a população. Não é uma tecnologia em si que garante bem-estar para as pessoas, melhores vidas para as pessoas. Não é o desenvolvimento de uma tecnologia, mas é como essa tecnologia está sendo desenvolvida e pensada para quem, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. E se fizer isso, eu acho que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para quem faz, bom para quem usa, e vamos ter um mundo melhor. É isso, eu acredito. Obrigada. Professora, foi, enfim, é uma pena que a gente tenha chegado no tempo. Eu acho que sua jornada é extremamente interessante, empolgante. Suas falas aqui, eu fiquei animada para perguntar ainda mais outras coisas. Mas, enfim, fim do nosso tempo. Eu passo para, se a senhora quiser fazer alguma consideração final, né, e a gente encerra. Bom, me parece, por todas as informações que eu recebi de vocês até agora, vocês estão fazendo um papel extraordinário, né? E parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu espero que vê-los várias vezes, não aqui falando, mas assistindo de vocês esse trabalho que me parece, pelos números que eu estou vendo, vai ter uma importância muito, muito importante para a população, de um modo geral, que precisa conhecer a ciência, não para simplesmente com o olhar de quem faz a ciência, mas de quem também precisa da ciência, né? Eu acho que todas as pessoas precisam se envolver com a ciência, não é só o acadêmico que precisa conhecer a ciência, mas todos nós, de modo geral, para saber usá-la, né? E, enfim, ter uma vida melhor. Então, parabéns a vocês pelo evento e com certeza todos vão aproveitar muito bem o trabalho de vocês. Tá? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, professora. Então, ficamos por aqui. Até a próxima entrevista.